Olá, mais um podcast Prosa Séria. Estamos começando nesse dia e queremos agradecer a você de antemão, né, que tem nos seguido nas redes sociais, que tem assistido, né, essa nossa prosa. Eu acredito que tem sido valioso, porque esse é o nosso propósito, alcançar o seu coração, poder te ajudar de alguma maneira, poder te levar um pouquinho de esperança e de alegria e de sorrisos. É isso, mais um dia estamos aqui. Sou a Tatiana Botelho e estamos no Prosa Séria. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com muita alegria, muito feliz de ter o seu contato, o seu apoio, de compartilhar, de nos assistir. Eu fico muito feliz. E a gente está planejando aí várias coisas bem bacanas e vocês vão gostar muito. Então nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Eu sou Socorro Saraiva, do Prosa Séria. Minha amiga, estamos aqui com mais um episódio abençoado, né? Sim. Como tem sido prazeroso pra gente tem. participar desse projeto que Deus entregou, né? Que Muito Deus gostoso, né? está conosco nele também. Eu creio nisso. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, que algumas pessoas até buscaram, né, amiga? Sim, Um assunto que vai agregar muito para muita gente, inclusive para nós também. sim. São experiências que a gente já viveu, de coisas que para a gente, na hora que a gente viveu, doeu muito, mas a dor, ela também ensina, né? Sim. E o Senhor nos deu essa oportunidade de também ensinar um pouco. E nós vamos falar sobre a visão, né, de quem cuida de pessoas acometidas por algum tipo de enfermidade. É isso. Seja ela a pessoa hospitalizada, né, a família se mobilizar para cuidar, uma pessoa com depressão, um autista, quem cuida, né, dessas pessoas. E às vezes cuidar de quem cuida também é importante. É muito importante pela necessidade mesmo, né? E eu queria te fazer algumas perguntas. Mas antes de você me perguntar, posso dizer uma coisa? Fala, amiga. Eu quero dedicar esse podcast a você que tem lutado muito para cuidar de um ente querido. Eu quero dedicar esse dia, assim como eu sei que a Socorro, nós vamos falar aqui, porque podcast Prosa Séria é compartilhar, né? E temos falado de coisas que temos vivido aqui. Então, tanto eu quanto a Socorro, vivemos dias que vocês entenderão. E eu quero dedicar esse dia a você e dizer a você que nada é para sempre. Vai passar, você terá a força necessária para vivenciar esse momento, essa circunstância, e você vai conseguir sair dela forte, você vai conseguir sair dela mais experiente, você vai conseguir sair dela mais empático. Então presta atenção, eu acredito que falaremos coisas que vai te trazer uma certa esperança, porque eu consegui. A Socorro conseguiu, nós temos conseguido e você vai conseguir também. É isso aí, minha amiga, com certeza. E quando a gente vive, eu acho importante essa fala sua, porque às vezes a pessoa que está vivendo essa situação de cuidar da outra pessoa, às vezes está tão desacreditado, desanimado, que acha que não vai passar, mas passa, né? Passa e a gente fica mais forte. Sim. E mais experiente, Sim. Né? E normalmente o que a gente vê é que a pessoa que cuida não sabe cuidar, né? Você entendeu a pergunta? A pessoa que cuida não sabe cuidar. Entendi perfeitamente a pergunta. Por onde começar? E quando a gente diz a pessoa que cuida não sabe cuidar, e aqui a gente não está falando de uma família que recebeu um bebê com uma situação, a gente não está dizendo de alguém que acabou de nascer e descobriu-se que existe uma enfermidade, seja uma criança sindrômica. Não é sobre isso. É sobre famílias que são pegas de surpresa, né? Vamos dizer assim. A própria Bíblia vai dizer, né, que o dia mal chega. Chega na minha vida, chega na sua vida, chega na minha casa, chega na sua casa. E o que importa de fato é como a gente
trabalha com esse dia mau, porque ele vai sempre aparecer. O sol vai nascer para o justo e injusto, a chuva também para ambos. Isso significa que nós vamos ter dias de alegria e dias de tristeza, e a gente precisa entender que a gente precisa administrar tanto o dia bom quanto o dia mau. E é sobre isso, né, o nosso podcast nesse dia. Esse impacto, né, porque quando está tudo bem, quando vai tudo bem e de repente descobre-se, né, uma situação de enfermidade em alguém da casa, em alguém da família, isso tende a desestruturar. Então a sua pergunta foi, repete ela, por favor, amiga. Normalmente, a pessoa que cuida não sabe cuidar. Não é cuidar de si, é cuidar do outro. Por quê? Porque isso é tudo muito novo, né? Não só para quem está passando a situação de fato, o enfermo, é novo também para quem está ao redor do enfermo. E por onde começar, amiga? Amiga, eu acredito, vamos lá, eu acredito que a gente começa se informando, entende? Uma pessoa que é conhecedora de algo, ninguém para ela. Entende? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que sabe, ninguém para ela consegue avançar. Então, eu acho que tudo começa com o conhecimento. O conhecimento do que aquela pessoa está vivendo. É necessário um conhecimento, tendo em vista que você é a pessoa escolhida, né? Ou as pessoas escolhidas para passarem por esse momento. Então, precisa ter informação, precisa buscar o conhecimento acerca do que fazer, de como proceder, de que especialidade levar, de que tratamento fazer, de que constância fazer. Existe essa necessidade, porque o enfermo, ele está enfermo, então ele não vai te dar o retorno que você precisa, porque ele também está perdido tanto quanto, ou seja, na verdade está todo mundo perdido, né? É como se, assim, uma desestrutura, entende? Tivesse acometido todos, o enfermo e o cuidador do enfermo, o enfermo e a família do enfermo e os parentes do enfermo. Então eu acho que a gente começa com o entendimento. E esse entendimento precisa ser, amiga, mútuo. Muitas vezes, assim, quem está doente acaba se debilitando mais, não é verdade? Quem está doente requer aquele cuidado. Porém, a pessoa que está enferma, ela também precisa entender que quem está cuidando dela também vai se desgastar. Verdade. E isso Entende? gera um impacto tremendo, né? Isso gera um amiga? impacto assim, impacto E emocional, repentino, né? entende? Quando é uma coisa repentina, gera um impacto. Na verdade. verdade, assim, eu vejo que qualquer situação dessa, em qualquer tempo, gera um impacto. E qual seria o impacto, assim, que, na sua experiência, o impacto repentino que gera na vida de quem decide cuidar de um doente, de uma pessoa enferma? Você disse assim, na vida de quem decide cuidar. Na verdade, eu não entendo assim, como de quem decide cuidar. É uma necessidade. Entende? É uma necessidade. Você como mãe, né, se tiver alguém, um filho, você vai cuidar como mãe. Você como cônjuge vai cuidar como cônjuge. Você como filho vai cuidar como filho. Então não é assim uma decisão de cuidar, é uma necessidade de cuidado. Não é verdade? É uma necessidade. Você não vai deixar quem você ama desamparado, né? Você não vai deixar quem você ama descuidado. Em contrapartida, a gente precisa de entender que é necessário um equilíbrio aí, entende? É necessário que os dois se olhem, ou seja, o doente olhe para a família e para o seu cuidador mais direto, assim como o cuidador mais direto olhe para a pessoa enferma. Precisa haver um equilíbrio, porque é adoecedor. Cuidar de uma pessoa é adoecedor. Eu vou dar um exemplo para você. Muitos sabem, quem não sabe vai ficar sabendo. A minha mãe foi acometida de 4 AVCs. No 4º AVC, a minha mãe paralisou completamente, né? E quando a minha mãe paralisou completamente, eu fiquei desnorteada. É só eu e a minha irmã, né, com quem eu contei e com quem ela contou durante todo esse processo. Nós duas juntas ali, de mãos dadas, chorando uma para a outra muitas vezes, né? Às vezes ela
ela ia e ia naquela angústia, porque não é uma coisa fácil. Da mesma forma, eu. Então, o que houve? Ela tem um pouco mais de tato. A minha irmã, ela tem um pouco mais de tato com a pessoa enferma. Por exemplo, ela consegue abrir um curativo, entende? Ela consegue limpar uma ferida, ela consegue espremer algo. Eu já não tenho isso, entende? Também. Você vê como a família se complementa, não é verdade? A família se complementa, um consegue fazer de uma forma, outro consegue fazer de outra, e aí há essa complementação. Então eu me lembro que quando o médico chegou para nós e ele disse assim, olha, a sua mãe paralisou, ela não vai andar mais. A sua mãe não come mais só, a sua mãe não toma banho mais só, a sua mãe não se veste mais só. Aquilo para mim foi um baque muito grande. Por quê? Porque eu sempre tive muita dificuldade, entende? Eu não tenho o dom para a área da saúde. Eu também não. Entende? Não tenho esse dom. Então, o que acontece? Para mim foi um baque muito grande, para mim foi um choque muito grande, porque eu pensei, como agora eu vou conseguir fazer algo que eu não tenho a menor aptidão? Como vai ser isso? E por vezes eu chorei, e por vezes eu desesperei. Então, quando a gente fala de uma família que está passando uma situação como essa, o enfermo precisa entender que essa família está sofrendo muito. Primeiro, porque o ama. Segundo, porque sabe que precisa cuidar e quer cuidar pelo amor que tem. Terceiro, muitas vezes ele não sabe como cuidar. Entende? Ele não sabe por onde começar. Esse impacto, ele é muito desgastante. E aí eu me lembro que eu falei, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso entender as necessidades da minha mãe. Eu preciso agora buscar o que minha mãe de agora em diante vai viver, né? No caso da minha mãe era uma coisa permanente. Há pessoas que passam enfermidades que são temporárias, até graves, mas temporárias, né? Então, tem um tempo, vamos dizer assim, de finalização. No caso da mamãe, o tempo seria o tempo, né, preparado e separado por Deus para que ela estivesse aqui conosco, né? Mas há pessoas que enfrentam enfermidades gravíssimas, mas existe um tempo de tratamento, entende? Então, isso para mim foi muito pesado. Não me ver naquela situação. Isso me fez com que eu sofresse bastante. Isso fez com que eu tentasse buscar a melhor maneira de cuidar dela naquele tempo, naquela necessidade. Acaba sendo desgaste em todas as áreas, né, minha amiga? Há um desgaste enorme. E assim, quando é algo assim, imediato, tipo, uma coisa que você não estava prevendo e acontece. Você está numa vida normal, Sim. Aquela agitação, correndo, trabalhando, cuidando. Aí, de repente... Te paralisa. Paralisa. Eu lembro de uma situação que nós vivemos também, que estava tudo tranquilo, né? Existia já um quadro de uma enfermidade que a gente não tinha um diagnóstico, mas que era tranquilo. E quando chegou o diagnóstico, que a gente foi tentar ajudar a cuidar, eu lembro que eu tive que parar a minha vida, né? E eu falo isso, não falo com peso nenhum, né? Porque eu acho que é igual no podcast anterior que a gente falou sobre a pausa no trabalho, né? Sim. Que existe sim o tempo, que existe sim a necessidade. Então houve a necessidade e eu tive que dar uma pausa. Mas aí é igual você está falando, a gente não está preparado para isso. A gente vai se movendo e aprendendo e nem sempre a gente acerta. Mas é parar, é ter aquele momento, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. E às vezes também é um desgaste para a pessoa que está enferma e para a pessoa que começa a cuidar, né? Começa a cuidar. E aí eu queria ver com você... nessa sua experiência, também na minha experiência, né? O que é necessário para que a pessoa que cuida tenha pelo menos um tempo para si, um cuidado para si também? O que pode ser feito no meio do vendaval, da tempestade, da situação lá que
Porque quando a gente está vivendo, eu pelo menos, eu vivi isso dentro da minha casa com a minha filha, e o que eu achava era que só eu sabia cuidar. Né? Tem Podia muito ser disso, qualquer né? pessoa. Exatamente. Eu achei que só eu sabia cuidar. Então tinha o pai, tinha o esposo, tinha o irmão, tinha todo mundo, mas para mim eu que sabia cuidar. E aquilo a gente pega uma responsabilidade tão grande que muitas vezes por não saber lidar, a gente joga aquela carga para cima da gente, sobrecarrega e esquece que a gente também precisa de um cuidado, né? Eu acho que isso é muito natural, né, amiga? Assim, é o amor, né? É. Eu acho que é o amor pela pessoa faz com que a gente se doe, né, de uma maneira muito intensa, né, àquela pessoa. Mas, assim, é necessário um olhar, sabe? Esse cuidador, esse apoio à pessoa que está ali naquela tarefa mais efetiva, ela precisa ter um cuidado, um olhar para ela, um olhar carinhoso, um olhar atencioso, porque assim, o estresse ele é geral, né? A pessoa que está acometida da enfermidade, ela não se sente bem porque ela sabe que ela está causando, ela está tirando a pessoa da vida dela, entende? Ela está causando incômodos. E isso eu acho que é natural, sim, porque você fala, né? Você pensa assim, poxa, né? Sei lá, o marido, o filho que está ali, ele para a vida, ele trabalha menos, ele, entende, se esforça mais, isso tudo traz na cabeça do enfermo, poxa, eu estou atrapalhando a vida das pessoas, né? Eu estou causando situações, eu estou trazendo dificuldades, mas isso é uma coisa normal de se pensar e uma coisa que precisa ser administrada. Assim como a pessoa que está cuidando, ela precisa entender que ela não é culpada por aquela pessoa ter sido acometida daquela enfermidade. Entende o equilíbrio? Precisa haver esse entendimento de ambas as partes. Da parte da família, da parte do cuidador e da parte da pessoa que está acometida com essa situação, né? Seja ela qual for. Existe um Instagram, acho que é Razões para Acreditar. Eu não sei se você já viu. Às vezes eu vejo, né? E vejo histórias ali de pessoas que estão cuidando de doentes, de acometidos de enfermidades e que estão exaustas. E assim, essa exaustão, amiga, ela vem por diversos fatores. Por ela não ter um apoio, por ela não ter um financeiro razoável que a ajude a pagar um apoio, por ela não ter o entendimento, por ela achar que é só ela que sabe cuidar, por ela não conseguir pedir ajuda. Então, diversos fatores fazem com que essa pessoa entre cada vez mais dentro dessa situação. Porque você, assim, se a gente pudesse, tiraria com a mão. Não é verdade? É verdade. Se nós pudéssemos chegar nesse ente querido, muitas vezes a gente até trocaria de lugar com eles. É verdade. Não é? Mas essa família precisa se equilibrar. Essa pessoa precisa se equilibrar. A vida dela não morreu, entende? Pelo contrário, ela está mais viva do que nunca. Porque agora ela vai achar forças aonde ela nunca imaginou ter. Porque ela precisa passar por essa situação, ela precisa apoiar aquela pessoa que ela ama, entende? E ela precisa olhar, assim como as demais pessoas, quem está ao redor, precisa apoiar, precisa ter um apoio, amiga. Precisa ter essa tal dessa rede de apoio. Hoje em dia a gente ouve tanto falar na rede de apoio, né? É exatamente isso que eu ia também citar, minha amiga, porque quando eu tive que parar e fazer, eu tinha uma rede de apoio, apesar de olhar e falar que só eu, pensava que só eu ia dar conta, porque aqui a gente quer cuidar, proteger, estar perto o tempo todo. Mas eu tinha essa rede de apoio, essas pessoas que eu podia contar. Então, ficava mais leve, Sim. Né? Mais leve. Porque a pessoa principalmente uma pessoa que está no quadro depressivo, Sim. quando ela vê todo mundo em volta e ela pensa, eu estou sobrecarregando alguém, eu estou sendo um peso Isso para é pior alguém. para ela. É pior para ela e, na verdade, não pode levar essa culpa. Não precisa desse peso todo. Exatamente, essa responsabilidade,
Por quê? Porque quem está ali também está aprendendo. E isso, está todo mundo aprendendo. Na mesma situação. Um está ali vivendo o processo e os outros também mais assim aprendendo. Exatamente. Né? E eu acho assim interessante essa questão de solicitar ajuda, de pedir o apoio. A gente tem, né? A gente tem as pessoas que, amigos, família, pessoa da igreja, a minha família é grande, se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho. E quem não tem, amiga? Amiga, é um caso muito sério. Assim, é uma dificuldade muito grande, né? No caso da minha mãe, porque assim, eu estou aqui na condição de enferma, no processo depressivo que eu passei, foi o nosso primeiro podcast, né? Eu estou na condição de enferma e eu estou aqui também na condição de cuidadora. Então, eu estou no processo depressivo, como todos sabem, eu disse isso lá, e no processo de cuidadora, né, quando a mamãe foi embora, cessou-se, né, no caso dela, do apoio dela, cessou-se isso. Então, eu vivi essas duas situações. Então, por exemplo, estar acometida de um processo depressivo traz para nós, assim, muitas incertezas, muitas dúvidas. Quando que eu fico bem? Será que eu vou sair disso? Isso tudo vai baratinando a sua cabeça. Um processo depressivo, uma pessoa que entra num processo depressivo, ela é novo para ela. Em contrapartida, é novo também para quem tá ao lado dela. Entende? Seja o filho, seja o marido, seja a mulher, seja o pai, seja a mãe. Eu ouço pessoas dizendo assim, por exemplo, depressivo. Mas ninguém me entende. Mas assim, ninguém entende também que a outra pessoa também não entende. Porque, na verdade, nem você depressivo está se entendendo. Como é que a outra pessoa vai te... Entende? Como é que a outra pessoa vai te entender, gente? Nem você sabe o que você quer, nem você sabe onde você quer ir. A pessoa está ali, sabe, te estendendo uma mão. A pessoa está ali do seu lado. Às vezes ela fala demais, querendo ver uma reação em você. Ok, pode ser errado, pode não ser a forma correta, e é por isso que eu falei agora, um pouco antes, na nossa fala, é necessário a pessoa que está cuidando entender como cuidar dessa pessoa, para que fique mais leve para ambos. Um depressivo não gosta de ouvir isso, então eu não vou dizer isso, se levante, entende? A última coisa que um depressivo quer ouvir é isso, força, você consegue, naquele momento ele não consegue absolutamente nada. É tudo que ele quer, mas ele não consegue. É tudo que ele quer, mas ele não consegue. Então não é isso que ele quer ouvir. Às vezes ele quer apenas a sua presença. Assim como um depressivo precisa entender que a pessoa que está cuidando dele também precisa ter o momento dela. Entende? Também precisa respirar um pouco. Porque querendo ou não, quando somos acometidos no âmbito familiar por uma situação como essa, todo mundo se envolve. Todo mundo se envolve e todo mundo sofre. Então, a pessoa que está enferma, muitas vezes, acha que é só ela que está sofrendo. E não me leve a mal depressivo, não me leve a mal enfermo. Eu disse que eu estou na condição de cuidadora e de enferma. Mas, assim, a gente se coloca muitas vezes naquela condição de vítima, assim, entende? Porque está todo mundo com saúde, todo mundo pode continuar as suas vidas. E eu, não, ninguém pede para estar doente. Se você está, vamos aprender, né, com aquilo que a gente está passando. Seja uma questão financeira de dificuldade, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja uma carência. Eu não sei, tudo na vida é aprendizado. E a gente precisa tentar fazer dessa vida um pouco mais leve. Nós não podemos negligenciar o apoio ao doente e não podemos negligenciar o apoio a quem cuida. Porque existe uma síndrome chamada síndrome do cuidador. Existe o burnout do cuidador. Ou seja, é tudo aquilo que o cuidador adquire durante o cuidado. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mães idosas cuidando de filhos já grandes, amiga, de filhos de 40 anos, de 30 anos, cuidando de pessoas depressivas dentro de casa, uma senhora, um senhor de idade, entende, que não tem um vigor mais, mas está fazendo de fato o que ele pode, o que ele consegue, e vira um embate dentro de casa. E vira uma briga dentro de casa. Por quê? Porque falta essa empatia de ambos os lados.
Eu preciso entender o que minha mãe está passando quando ela me vê dessa forma. Eu preciso entender o que o meu marido sente quando ele me vê deitada. Eu preciso entender o que uma amiga vem me visitar ou me passa uma mensagem e diz assim para mim, olha, você vai conseguir. As pessoas estão sofrendo também. E a gente precisa entender isso. Nós, os enfermos, precisamos entender, opa, peraí, está todo mundo sofrendo. Então vamos fazer desse momento o mais fácil possível. É verdade. Porque não é só um lado, né, amiga? Não é é só a pessoa que está enferma. Não quem cuida também precisa ser cuidado. É uma estrutura. Eu me lembro inúmeras vezes. Quantas vezes eu saí de casa e passei uma semana fora, cuidando da minha mãe. Quem cuidava da minha casa? E aí o meu pensamento estava onde? O meu pensamento estava na minha casa, né, nos meus meninos, no almoço, mas eu tinha que estar na minha... Quantas vezes eu não estava bem, minha irmã me socorreu, entende? Mariana, eu não dou conta de ir hoje, eu não estou bem, né? E aí o que acontecia? Ela ia, e algumas vezes ela dizia... Tati, não tô legal, você pode me hoje, você pode me ajudar hoje, entende? Então, esse apoio, essa rede, ela precisa ser a mais ajustada possível, para que não haja... Uma sobrecarga, né, amiga? A sobrecarga, ela vai existir. Mas se não tiver o apoio Entende? de Mas se não tiver o entendimento de que cada um tem o seu papel ali, e ninguém deixou de viver... para cuidar do outro ou para se anular, não pode se anular. Porque daqui a pouco você está junto do doente, deitado na cama dele. É verdade. E o pior é que no meio dessa situação assim, a gente acaba se anulando. Se anula. Porque tem muita coisa que surge e a gente não pode ir, né? Sim. Porque também você quer se doar, quer ajudar e sabe a necessidade que há. Então, e surge as coisas para você e a sua vida social fica comprometida. Por quê? Porque além de estar cuidando, você não tem forças para isso, você não tem ânimo para isso. Hoje eu vou para o salão porque eu vou para uma festa à noite, sabendo que você tem alguém ali que depende de você. Então isso desequilibra você emocionalmente. Há um desequilíbrio muito grande. E essa fadiga, ao longo dos dias... aconteceu agora, é tudo novo, está todo mundo fresquinho, vamos começar a saber o que vai acontecer. Mas nós temos uma longa caminhada pela frente. Verdade. E negligenciar cuidados é certeza de doença. É forte isso aí, viu? Não podemos negligenciar cuidado, tanto de uma via quanto da outra via. É verdade, minha amiga. Abala todas as estruturas, sim, né? Sim. E, inclusive, a situação financeira também, ela acaba sendo abalada por conta de tudo isso, né? Várias áreas da vida e o financeiro. Demais. Também acaba sendo mexido. Se você tem reservas, as reservas vão embora. Se você não tem, você não sabe o que faz. E ainda mais quando o quadro é bem agressivo, quando é grave. Quando é grave. Assim, uma situação, a pessoa foi acometida de um acidente. Sim, porque muitas vezes assim, a gente sabe que nós temos, né, o que o governo nos dispõe, né, de cuidados com uma pessoa enferma, seja qual for a enfermidade, mas existe toda uma burocracia, não é verdade? E muitas vezes você quer tirar aquela pessoa do sofrimento com uma rapidez maior. Então você emprega tudo que você tem. E legal isso, amiga, porque na época da mamãe, e até na minha época também, quando eu comecei a tomar medicamentos, eu conheci alguns grupos de pessoas, mãezinhas com filhos especiais. Inclusive, eu quero mandar um beijo muito especial para você, Aline, mãe da Alice. Você foi uma benção na minha vida, assim como vários, mas eu estou tocando no nome da Aline especificamente, porque ela falava comigo todos os dias, ela perguntava o que eu precisava todos os dias, e não teve absolutamente nada que eu pedisse socorro à Aline, que ela não me ajudasse prontamente. Um beijo, Loura, amo você. A Aline, ela é mãe de uma cadeirante, e ela é da mesma igreja nossa, e quando tudo aconteceu, né, a Alice, ela já nasceu com um problema, é uma menina lindíssima, né, inteligentérrima. Ela tem filhos, a Aline tem filhos maravilhosos.
E a Aline foi esse apoio meu. Então, quando você falou sobre o financeiro, às vezes a gente desespera muito, porque a gente, vou comprar, mas eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... procurar esse apoio, entende? De pessoas que passam pela mesma situação. Por exemplo, a mamãe teve um momento onde ela foi fazer, a comidinha foi pela via, né? Pela sonda, fez aquela cirurgia do GTT, não sei exatamente como fala. E aí a comidinha dela já era uma comidinha líquida, já era uma comidinha comprada pronta. E isso tudo é muito caro. Medicação é caro, né? Todo aquele amparato é caro. Eu lembro que na época da mamãe nós fizemos uma rifa para comprar, lembra, né? Vocês me ajudaram para comprar uma cama hospitalar para a mamãe. Várias pessoas nos ajudaram. Teve pastores de fora do Brasil que nos ajudaram. Então, assim, foi... É muito bacana isso, essa questão da empatia. Isso te traz uma segurança, te dá aquela sensação, aquela sensação de que você não está sozinho. E aí, eu conheci a Aline, e a Aline faz parte de inúmeros grupos de mãezinhas de filhos especiais. E com isso, a mamãe ganhou cadeira de rodas, a mamãe ganhou cadeira de banho. A mamãe ganha cadeira de banho, se eu não estou enganada, foi uma amiga minha que era do avô dela. Que ela nos... Entende? Então, assim, é você espalhar. Ah, mas ninguém quer saber da sua vida. Tem um ditado que diz que a gente não sabe o que muda o que é. Não é verdade? Então, assim, espalhe a sua necessidade. Entende? Diga o que você precisa. Eu preciso de um apoio, eu preciso... Igreja tem departamento social, contatos. Então, para você ter uma ideia, eu fui atrás das fraldas da mamãe que o governo fornece, né? As fraldas da mamãe poderia fornecer. Só que o que eu fazia? Às vezes eu entrava em contato com algumas pessoas para pegar, sei lá, equipe, aquelas coisas todas que a mãe precisava. E ela dizia assim, eu tenho meio pacote de fraldas, você quer? Claro, eu quero. Entende? Tá sobrando essa, semana que vem eu pego mais, ou ela ganhou, a pessoa ganhou, eu vou dividir um pouco com você. Então, assim, essa divisão, ela é maravilhosa, entende? Você olha assim e fala assim, poxa, não é uma situação que só eu passo. 2, eu tenho pessoas ao meu lado, elas sentem a minha dor. Entende? A minha dor como cuidador de alguém que precisa de um grande apoio. Então, existe inúmeras pessoas que estão em inúmeros grupos de WhatsApp, de Facebook. Olha que legal. Que estão prontas para apoiar. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento. E acaba se sobrecarregando. Exatamente, né? Amiga, medicação, entende? Medicação sobra, fralda, todo tipo de equipamento que você, por exemplo, vamos lá, no dia que mamãe foi embora, passaram-se alguns dias e eu conversei com a minha irmã. Falei, olha, minha mãe ganhou tanta coisa, pra você ter ideia. Tinha um quarto da minha mãe lá, um guarda-roupa, que não tinha mais lugar de colocar fraldas. Nossa. Eu não peguei mais fraldas do governo, porque eu não, né, assim, tinha gente que ia precisar mais do que ela. Sim. Então a minha mãe ganhou muita coisa. Não só fraldas que vinham, né, de sobras do governo, sobrou aqui, o fulano não usou toda esse mês, então sobraram 4, 5, um pacotinho de fralda, você quer? E aí eu levando, minha mãe ia ganhando muita fralda, e eu ia estocando aquilo, porque assim, eu tinha muito medo de faltar as coisas para minha mãe, sabe? Então eu ia estocando aquelas... Então quando a mamãe foi embora, o que eu fiz? Conversei com a minha irmã em comum acordo, nós... decidimos, assim como recebemos, daríamos. Olha só. Né? Então entramos em contato com a Aline novamente, conhecemos pessoas, colocamos nas redes sociais. Então eu me lembro que a cama da mamãe, que foi uma cama que ela não usou tanto, era uma cama nova, ela usou 3 anos, né? Aí essa cama foi para um senhor muito pesado, que a família tinha muita dificuldade de levantá-lo para alimentar, entende? Então... E quando eu digo isso, a pessoa, alguns acometidos de enfermidades vão embora. E é tipo a questão da corrente do bem, né? Entende? Eles vão embora, uma hora Deus vai levar, né? A gente não sabe o tempo que vai ficar ali. Então essas pessoas, elas têm um grande aparato dentro das suas casas
para que elas possam também abençoar como elas foram abençoadas. Então, buscar esse apoio é muito legal. Você vê como as pessoas, assim, amiga, é muito legal quando você vai a uma casa e a pessoa já está com tudo separadinho. Olha só. Sabe? Olha, você usa isso também? Eu tenho isso também. E isso te aquece o coração. Você vê, poxa, assim, tem gente segurando na minha mão. Né? Então, busca isso. Entende? Busca apoio, fala. Busca apoio, põe na rede social. E hoje está mais fácil e mais ágil, porque você joga lá no Google ou no Facebook, rapidinho você acha grupos. Outro dia não, na época da mamãe eu achei isso tão interessante, tão interessante. Existem alguns grupos dentro do Facebook. E como na época da mamãe eu via muito isso, quando ela tinha necessidade e quando eu tinha alguma coisa para também doar, né? Sobrou da mamãe, eu vou passar para frente. Uhum. Eu me lembro de um dia uma pessoa colocou num dos grupos do Facebook. Amiga, isso me marcou tanto. A pessoa disse assim, pessoal, eu estou com um parente que está internando aqui no hospital de base. E eu vou ficar com ele e vim direto do trabalho. Será que alguém não está por aqui por perto, que poderia me doar uma coberta, uma manta, um cobertor, para que eu possa passar essa noite com o meu parente? Amiga, aquilo falou tanto comigo, que eu estava disposta a ajudar essa pessoa, mas eu estava longe, né? Falei, deixa eu ver como é que vai ser a movimentação, se tem alguém mais perto. Amiga, várias pessoas. Nossa. Qual é a ala que você está? Qual é o quarto que você está? É só isso que você precisa? Você comeu? Nossa. Amiga, muito interessante. Como aquele dia me marcou. Olha aquela só. pessoa. Então eu não fui, porque ela ficou agasalhada. Mas eu iria, sabe? Sabendo o que aquela pessoa estava passando, o que ela ia passar naquela noite de frio, talvez dormindo no chão, botando um papelão, dormindo sentada numa cadeira. Muito interessante. Então, não dá para ficar calado, tem que falar. Não dá, fala, né? Pede ajuda. Procurar, entrar em grupos, ver quem já viveu, e é muito esclarecedor isso que você está falando. É muito legal. Eu mesma não sabia, assim, graças a Deus que eu não passei essa situação de ter essa necessidade igual você passou com a sua mãe. Sim. Né? Mas eu não tinha nem noção que existia. Existe, amiga, essa rede de apoio é maravilhosa. Há pessoas de corações gigantescos que dividem o pouco que ela tem, só para poder te ajudar. Que bom, minha amiga. Muito bom saber disso. E eu queria também, voltando aqui um pouquinho sobre essa questão da pessoa que cuida, que se dedica tanto, que se doa tanto, igual essa que você falou que estava lá no ambiente, alguém pode me ajudar, ela abriu a boca, pediu ajuda, que eu acho que tem que acontecer isso. É fundamental. Até porque, amiga, a pessoa que cuida, ela também corre o risco de adoecer. Claro, né? Mas um risco iminente. É um risco grandioso, porque, como eu disse, ela está entrando dentro de algo que talvez ela não tenha a dimensão do que ela vai passar. E se ela negligencia esse olhar para ela, um banho bem tomado, aí talvez você esteja pensando assim, Tatiana, eu não tenho ninguém para me ajudar. Tem. Se você olhar, se você falar, você vai conseguir apoio. Porque você entrar para um plantão, amiga, não é uma coisa fácil. Mas quando você sair daquele plantão, você precisa olhar para você. Entende? Você precisa... Um plantão é uma privação de sono. Um plantão é uma privação de alimentação. Um plantão é um desgaste emocional. É um peso, né? Seja o plantão no hospital, seja um plantão dentro da casa do enfermo. O plantão, ele te desgasta demais. Então, não dá para viver essa negligência de achar que a pessoa que está cuidando, ela está bem. Ela está bem, ótimo que ela está bem, porque ela está começando ali. Mas ela tem um caminho, eu volto a dizer, ela tem um grande caminho pela frente. Eu não tenho ninguém. Tem. Diga, peça apoio, alarma a família, vai naquele que você tem mais afinidade, sei lá, no sobrinho, no irmão, no tio, fale a sua necessidade. Tem, amiga, porque a gente entra, o cuidador, ele entra num círculo onde ele vive aquilo
24 horas por dia. Ainda que tenha, porque nós falamos aqui, estamos cuidando de quem amamos. E eu não estou falando de um cuidador que é pago. Porque um cuidador pago, ele está no exercício da sua função, da sua profissão. Porém, ele também é humano. Entende? O que eu entendo? Eu entendo que um cuidador profissional, de profissão, é uma pessoa que tem um chamado para isso. Ela tem, por exemplo, eu não conseguiria fazer um plantão no hospital, eu sempre tive muita dificuldade, eu sou diurna. Dizem que não existe isso de diurno, noturno, eu não sei, mas tem pessoas que falam assim, eu produzo mais à noite. Eu não produzo à noite. Também não. Eu produzo durante o dia. A noite, para mim, foi feita para dormir. Mas há pessoas que fazem plantões à noite e que cuidam de pessoas à noite. E durante o dia, elas têm a vida delas para cuidar. Então, nenhum cuidador de profissão precisa negligenciar pode negligenciar os seus cuidados. Ele não pode, porque você vai entrando num círculo, entende? De cuidado com aquela outra pessoa, de responsabilidades. Você disse uma fala muito interessante. A gente acha que ninguém faz igual a gente. E quando a gente diz isso, a gente está falando no âmbito familiar. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe como cuidar. Se não tiver ninguém da saúde ali efetivamente, está todo mundo aprendendo. O doente está aprendendo a lidar com as suas dores e o cuidador está aprendendo a lidar com as dores dele e com as dores do enfermo. Entende? Sim. Como é que eu lido? O que essa pessoa quer comer? O que ela pode comer? Desequilibrou e tem que reequilibrar. Então, negligenciar cuidado de quem cuida é um grande erro. Até porque a pessoa que é o cuidador, que está cuidando, pode adoecer. Muito, amiga, muito. Como identificar que o cuidador já está adoecido e não se deu conta? Amiga, isso é muito fácil, ele está esgotado. Ele entra no esgotamento profundo, ele entra na falta de paciência, ele entra em crises de ansiedade, ele entra já em crises depressivas. É aquela pessoa que já não quer mais, não tem ânimo para viver a sua vida. Isso é muito fácil de identificar. Ela tá tão adoecida já dentro daquilo que ela tem vivido talvez há anos, que ela já não tem prazer mais em fazer nada por ela. Ela já não tem mais, não tem, porque o cansaço que ela tem vivido, o esgotamento físico, o esgotamento mental que ela vive, não deixa ela fazer nada por ela. Entrou naquele círculo, entende? Naquele ciclo do vício do cuidado, entende? É necessário? É preciso? Faz parte? Faz. É um momento, sim, mas não negligenciar o seu autocuidado. E fora isso, além de ter o autocuidado, você acha que ao redor ela pode estar afetando a família no geral? Essa situação afeta toda a família? Todo mundo é afetado, amiga, porque quem está perto, e eu não vou dizer só a família, o trabalho, quem está no trabalho é afetado, entende? Vou trazer para mim novamente, na minha parte depressiva. Durante muito tempo, dentro desse processo depressivo, eu trabalhei fora. Então, assim, você chega no trabalho, você não tem paciência. Você chega no trabalho, você não tem ânimo, entende? Então, dentro de casa, você vê que você está atrapalhando as pessoas. As pessoas estão ali, sabe, te servindo, porque você muitas vezes não dá conta, sei lá, de se cuidar. E isso é muito difícil, porque isso engloba filhos, isso engloba pais, isso engloba netos, isso engloba sogra, sogro, engloba muito. Teve um dia que eu conheço uma pessoa que ela tem um esposo num processo depressivo. É uma pessoa que eu amo muito. E eu vejo a luta que ela passa com esse esposo em estado depressivo. Ela é muito guerreira, ela é muito trabalhadora, ela tem filhos. Então, assim, é a casa dela, são os filhos dela, o marido dela nessa condição.
Entende? Então, assim, hoje ela está como aquele equilíbrio de fato, aquela base estrutural dentro dessa casa. Aí eu fui em um determinado lugar, e aí eu achei interessante, nesse dia eu me lembrei dela. Fui convidada para ir num lugar, eu falei, eu vou chamá-la para ir comigo. Porque é muita dedicação, entende? Em cima daquela pessoa que você ama, que você quer ver bem. E esse esgotamento vem de você tirar de você, muitas vezes, a força que você não tem, mas que você precisa ter. E eu acho que você me entende, eu acho que quem passa por isso me entende. Eu não tenho mais força, mas você vai raspando ali, né? Você é tipo enxugando um gelo, assim, né? Você consegue tirar uma forcinha a mais. E aí eu chamei para ela ir comigo. Falei, olha, eu passo na sua casa, eu te pego, nós vamos, acho que vai ser bacana. Fomos. E aí eu vi que lá ela espaireceu. Não gastamos nada, entende? Fomos ali, participamos do evento, conhecemos pessoas novas, conversamos, e eu vi assim como ela, sabe, conseguiu sorrir. Você conseguiu levar um pouco de leveza. Tá entendendo? Ela. Eu tirei ela um pouquinho daquele lugar dela. Sim. O filho entrou, olha, aí onde você falou assim, toda a família? Sim, toda a família. Porque ela é a cuidadora principal, vamos dizer assim. Ela que é a mãe, ela é que é a esposa, ela que é a dona de casa, ela é que é ela, certo? Sim. Porém, o filho ficou por 2, 3, 4, 5 horas ali cuidando. Onde ela, sei lá, trocou uma roupa, vestiu um banho, mudou o foco do pensamento um pouquinho, disse, vou dar uma saidinha. Fomos juntas, fomos conversando, chegamos lá, ela conheceu pessoas, pegou contatos no WhatsApp, no Instagram, começou a seguir pessoas. Que legal, amiga, foi muito legal. Então, assim, não... mas eu não... Dá, é só uma questão de organização. Tipo, amiga, até a próxima pergunta, qual é o tipo de empatia que as pessoas, né, podem ter? E quando eu digo isso, amiga, para você, eu vou dizer para você que sim, eu adoeci cuidando. É isso até que eu ia te perguntar, pensando, né, aqui, eu falei, meu Deus, como é que foi? Como é que você se deu conta que cuidando você estava doente? E como é que você deu conta de cuidar estando doente? Eu adoeci doente. Eu só rimo... Adoeceu cuida. Adoeci cuidando. Adoeci doente, cuidando, menina. Amiga, eu sou arrimo de família desde os 16 anos de idade. Eita. Então, muitas coisas aconteceram ao longo da vida. Foi necessário alguns cuidados, né, com a minha família. E quando eu digo a minha família, com a ida do meu pai, com o falecimento do meu pai, foi necessário que a minha vida tomasse novos rumos. Então, quando você entra em fases da sua vida que não são fases que estão no tempo de você viver, você adoece. Forte. E negligenciar cuidados adoece mais ainda. Eu negligenciei cuidados comigo. Eu deixei de olhar para mim inúmeras vezes. Amiga, eu te conheci desse jeito. Tudo que envolve família tem um olhar diferenciado. O âmbito familiar mexe muito com a gente. A gente tende a entrar no âmbito familiar com corpo, alma e espírito. A questão do autocuidado, seja em todas as esferas da nossa vida, ele é extremamente importante, porque qualquer coisa que a gente faça, a gente nunca vai deixar de ser a gente. A gente nunca vai deixar de ter as nossas necessidades, os nossos anseios. Ninguém sonha em ter um adoentado em casa. A gente sonha em comprar um carro novo. A gente sonha em trabalhar numa outra empresa. A gente sonha em fazer uma... Esses são os sonhos, de fato. Então, quando você se depara com algo que não está no seu pensamento, isso te desequilibra, isso te desestrutura. E aí, essa reestruturação, ela é muito complicada. Precisa se entender. Então, eu vejo hoje, depois de passar por terapeutas, vários terapeutas, que me ajudaram ao longo do meu processo, eu vejo que eu me adoeci na caminhada. Eu me adoeci muito na caminhada. Negligenciei cuidados. Porque assim como você disse na sua fala lá atrás, a gente acha que só a gente faz certo. E na verdade não é.
Eu costumo dizer, e às vezes eu vou dar algum orientação a alguém, em algum âmbito da vida, eu costumo dizer assim, aqui é o Maranhão. Seu Maranhão, não, você é Piauí? Você é Ceará, né? Então vamos falar do Ceará. Aqui é o Ceará. O copo branco é o Ceará. E isso eu tenho trazido para a minha vida e tem me feito viver melhor. E eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você, amiga. Ali é o Ceará. Codó é no Maranhão. Ali como é? Poranga. Poranga da minha amiga Socorro. Nós temos o Ceará e nós vamos para Poranga. Só que não existe só um caminho para chegar na Poranga. Existem, sei lá, 2, 3 para chegar na Poranga. Mas que vamos chegar na Poranga, nós vamos chegar na Poranga. Amiga, eu vou sair agora, vamos sair agora, juntas para Poranga. Você pega a sua estrada, eu pego a minha. Talvez você chegue mais cedo, talvez eu chegue mais tarde, mas que nós vamos chegar na Poranga, nós vamos chegar na Poranga. Isso me faz entender que o seu caminho que você acha melhor, porque a estrada é melhor, porque você vai sempre por ela, não vai me fazer não chegar na Poranga, achando que naquela BR eu sou mais segura andando nela. Não. Nós temos o objetivo de chegar na Poranga. Eu e você estamos cuidando de alguém. Nós temos um objetivo de fazer dessa pessoa ter uma boa qualidade de vida, certo? Certo. Mas você vai dar um banho de uma forma e eu vou dar um banho de outra forma. Sim. Mas ela vai tomar banho. Então, para dar uma pausinha aqui, né? Que o negócio é forte, viu? A gente inicia um assunto, aí fala de uma coisa, fala de outra e vai puxando, né, amiga? E vai puxando. Porque o negócio é extenso. É sim. E assim, são várias coisas que dá pra gente ter um conhecimento mais amplo. Até então teve umas coisas que você falou que eu não tinha nem noção. Tipo essa rede de apoio, de uma pessoa se compadecer da dor do outro, essa questão que você citou da pessoa que estava no hospital e precisou de uma ajuda. Isso é maravilhoso, isso é encantador. Deus do céu. E tem muito isso. Então, quem cala, às vezes... Fica só porque tá calado. Exatamente. Fica e às vezes até murmura, fala, poxa, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Mas ninguém sabe nem o que você tá passando. Até, amiga, até na vida normal da gente. Às vezes a gente está precisando de algo. Eu vou fazer, eu não vou pedir ajuda de ninguém e tal. E depois murmura porque ninguém ajudou. Mas não se pediu, não pediu não ajuda, falou, não sinalizou. Exatamente. Entende? Por exemplo, Tatiana, eu sou uma pessoa, assim, eu sempre fui muito ativa, você sabe disso. Sim. Sou arrimo de família desde os 16 anos. Eu tive que mudar a minha postura de vida ao longo dos anos pela necessidade. Então, eu criei dentro de mim uma estrutura de que eu consigo fazer tudo. Essa estrutura me adoeceu ao longo da vida. E eu lembro, quando eu conheci você... você já tinha uma responsabilidade espiritual, você estudava, você cuidava da sua mãe já nesse tempo, ela ainda era um pouco saudável, mas... Sempre cuidei. Você cuidava e da sua irmã. Sim, minha irmã era menor, né? A minha irmã é mais nova do que eu, entende? Então você eu sempre cuidava como se você fosse mãe dela. Né? Ali junto dela, naquela preocupação, né? Dela ali. Então assim... Papai foi embora, a minha irmã tinha 7 anos de idade, minha irmã era uma criança. E você já tomou a responsabilidade? Eu já tomei, eu era 9 anos mais velha, né? Então, sim, eu tomei aquela responsabilidade de ter aquela criança, eu tinha que dar um apoio. Meu pai era muito apegado a ela e ela ao meu pai, então ela sentiu muito. E a gente vai entrando dentro disso. E assim, é normal, é natural, porém, tudo tem que ter um equilíbrio. Verdade. E assim, as pessoas que estão de fora e de que forma que pode ajudar? Quem está de fora, quem olha, fala, meu Deus, eu estou tentando ajudar a Tatiana, como é que eu vou fazer para me colocar à disposição dela, para fazer alguma coisa por ela? Como é que faz, amiga? Assim, quem não entende direito o negócio e quer ajudar. Eu aprendi uma coisa nesse tempo, de cuidados com a minha mãe. E observando, sabe... Durante a minha vida inteira, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Eu também. Faça isso para mim.
Eu tenho muita dificuldade nisso, muita dificuldade. Eu deixo por fazer, mesmo sabendo que a pessoa está à toa, que ela poderia me ajudar. Eu tenho muita dificuldade de pedir apoio. Eu também. Até, você tira assim, até eu mesma, quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa, fazer a comida, eu faço sozinha. Não peço fulano lavar a louça, fulano fazer o quê. Não, eu vou lá e faço. Entende? Então, o que eu aprendi ao longo disso? A questão da empatia, eu observo que quem é mais empático é quem já passou pela situação. Por isso que eu gosto assim, o nosso prosa séria é muito gostoso, porque a gente divide assuntos com as nossas experiências de vida. Sim. Uma coisa é você dizer assim, eu ouvi falar. Outra coisa é você dizer assim, eu passei, eu vi, eu senti. É muito diferente. Então, a empatia, ela vem muito da pessoa que passou pela mesma situação que você passou. Porém, a pessoa que não passou, ela pode também ser uma pessoa empática. Ao longo desse caminho da vida, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Sim. Olha, se você precisar de mim, qualquer conta coisa comigo. Me liga. Qualquer coisa me liga. Eu pergunto para você, quem liga? Não liga. Quem pede? E às vezes quem fala assim só quer se prontificar, mas não quer fazer de verdade. Muitas vezes acontece isso. De dizer assim, olha, eu estou aqui. Qualquer coisa você liga. O que eu aprendi nesse meio de caminho? Quem quer ajudar não fala. Quem quer ajudar faz. De fato. Tati, você está sendo muito rude na sua palavra. Não. Ao longo do tempo eu percebi que a pessoa que ela se coloca de fato no lugar do outro, ela não espera você dizer o que você está precisando. Ela vai lá, ela entra e ela faz. Ela chega na sua casa, ela bate na porta, ela diz assim, eu vim aqui para te ajudar. É meio complicado, porque às vezes a pessoa está passando uma situação, e aí chega uma pessoa na casa dela, ela não está num bom momento. Não é sobre isso que eu estou dizendo. De você ir lá e bater na porta a qualquer tempo e a qualquer hora, entrar na intimidade da pessoa, sabe? Tentar ter uma liberdade que você não tem, que não te deram. Não é sobre isso. É sobre sensibilidade. E às vezes ajudar, muitas vezes não é só estar lá ou fazer alguma coisa, é entender também o outro. Porque... Isso, se a pessoa deixou de ir, se a pessoa deixou de fazer, se a pessoa deixou de ligar. Por exemplo, nós que somos pessoas que estamos... Nós não, a humanidade. Vou dar um exemplo muito prático. A humanidade hoje vive uma globalização. É informação de todo jeito, é grupo. O WhatsApp tem hora que ele é infernal. Aí você não responde uma pergunta, algo que te disseram. Aí a pessoa já fica de bico com você. Aí ela já diz assim, nossa, não me respondeu. Tem 5 dias que eu passei uma mensagem. Ela não sabe o que você está passando. Entende? Aí ela tem a capacidade de dizer, essa pessoa é nariz empinado, essa pessoa é enjoada, essa pessoa é metida. Para! Entende? Ela pode não ter respondido porque ela não quis mesmo, simples assim. Mas existe uma vida antes da sua mensagem. Existe uma vida antes de você. Mas era urgente. Talvez era urgente para você, mas não era urgente para ela, porque ela tinha coisas mais urgentes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se colocar no lugar do Empatia, por exemplo, nós, a humanidade. Amiga, quantas pessoas que são próximas a você, que na sua correria de dia, você não conseguiu dar um feliz aniversário? Um monte. Aí a pessoa fica chateada porque não recebeu de você um feliz aniversário. E às vezes a pessoa nem querendo te trazer. Ela cobra o que ela não faz, às vezes. Né? Você está entendendo onde eu quero te trazer? Onde eu quero trazer as pessoas ao entendimento? Gente, hoje em dia a gente conhece a torcida do Flamengo. E você não vai dar conta de felicitar todo mundo. Você não vai dar conta de parabenizar todo mundo. Você não vai dar conta de estar na vida das pessoas em tempo integral. Existe uma vida sua rodando aqui atrás que as pessoas não fazem ideia do que você está passando. Mas
A gente tende a querer cobrar. Você não me visita, você não me liga, você não me faz, mas eu não estou disposta a saber por que você não me ligou, por que você não me apoiou, por que você não veio falar comigo, por que você não me ajudou, por quê? Então isso é seríssimo. Essa questão de como que a pessoa pode ser empática. Cara, olha a vida dela. Olha ali o que ela tá passando. Será que, sabe? Porque assim, gente, desculpa, mas assim, o WhatsApp tem hora que é um saco. Rede social tem hora que é um saco. As pessoas querem te ver o tempo inteiro. Elas querem saber, né? Elas querem saber. Elas não querem te ajudar. O intuito delas é saber o que você está passando. Não é segurar na sua mão. Então, a gente precisa filtrar, amiga, quem de fato importa na vida da gente. É verdade. Quem de fato importa na minha vida e quem de fato importa. Se me deu um feliz aniversário, glória. Se não me deu um feliz aniversário, maravilha também. Mas são coisas tão pequenas que as pessoas arrumam alardes e te trazem pesos desnecessários. Não é porque ontem foi seu aniversário. Foi. Gente, ontem foi aniversário de Corrinha. Mas esse vai pro ar só depois, mas... Mas aí vocês vão saber que ontem foi aniversário de Corrinha. 27 de dezembro. O que acontece? Eu passei uma mensagem pra você. Resolvendo coisa. Foi ou não foi? Foi. E eu disse assim, mais tarde eu dou os parabéns com calma. Sim. Porque eu não Eu queria tinha até dizer... esquecido, amiga. Eu não queria dizer pra você qualquer coisa. Eu podia dizer, amiga, parabéns, Deus te abençoe. Mas eu queria parar. Eu não te vi ontem porque não tivemos a possibilidade. Sim. Mas eu queria parar para te dizer uma palavra do meu coração. Ai, amiga, disse mesmo, viu? Que eu fiquei morta de feliz. Eu queria dizer uma palavra que tocasse a sua alma, que você sentisse sinceridade dentro daquilo que eu estava dizendo. Então, a gente precisa entender os momentos das pessoas. É verdade. A gente precisa entender as fases das pessoas. A gente fala muito sobre ajudar, mas a gente cobra demais da gente, dos outros. Eu esqueci de passar um feliz aniversário pro obreiro da igreja, pra obreira da igreja, pro missionário que eu conheço, pra pastora minha amiga. Gente, passou, aconteceu. E tá tudo bem, não é que você goste menos. É porque a sua vida está tão atribulada que naquele momento você não conseguiu. Mas olha para trás. Todas as vezes que você falou uma palavra carinhosa, todas as vezes que você esteve com ela nos aniversários, nos momentos importantes, nos momentos tristes, olha para trás. A gente costuma esquecer o que as pessoas fizeram por nós lá atrás. É verdade. E assim, tudo faz parte depois de uma maturidade. Sim. Porque quando você é maduro o suficiente para entender isso, é libertador. Quem foi enviando mensagem para mim, eu agradeci de coração, porque acaba que realmente alegra. Você fala, poxa, alguém, né, lembrou me de você. Mensagem, lembrou. É bom. É bom. Mas para falar a verdade, eu nem me apego a quem não mandou, amiga. Eu nem lembro... poxa, fulano, não fico. Exatamente por isso. Amiga, há fases e fases. Exatamente. Porque tem pessoas que, sei lá, o dia dela, a correria dela, ou se ela não lembrou, e daí não tem problema. Eu não lembro o aniversário de um monte de gente. Eu li um livro do Tiago Brunet. Neste livro do Tiago Brunet, ele fala sobre os 3 âmbitos da amizade. Ele fala do amigo íntimo, do amigo necessário e do amigo estratégico. Isso para mim ficou gravado. O seu ciclo de amigo íntimo, talvez de 10 anos atrás, era um. Hoje ele passou a ser necessário, ou ele passou a ser estratégico, porque você mudou de cidade, porque eles mudaram de cidade, mas o amor continua o mesmo. O carinho, o respeito, a admiração. Só que outras pessoas entraram, entende? Os ciclos vão mudando. Então eu me esqueci do dia que a minha amiga fez aniversário, mas o amor por ela continua aqui. E isso não pode ser uma cobrança. Isso precisa ser uma coisa leve, natural, entendendo que o que fica de fato é o que está aqui dentro. É verdade.
É o que está aqui, é o que eu passei para você, é o que a gente viveu junto e o que ainda podemos viver juntos. E quantas vezes a gente também esquece ou então está num dia tão corrido que não dá. Isso. Gente, outro dia uma pessoa diz assim, outro dia não, um tempo atrás uma pessoa falou assim, Tati, você me passou uma mensagem, eu li e esqueci de responder. Gente, isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu li a mensagem, ela é tão importante que não dá para eu responder agora. De qualquer jeito. De qualquer maneira, não é? Amiga, Aí você acaba, gente, passou. Aí a pessoa fala, poxa, a pessoa não achou minha mensagem importante. Não, achou muito tão importante e não queria responder de qualquer maneira. Jeito. É desse jeito. Amiga, vamos dar uma pausa aqui que você tem que falar de um parceiro nosso. Gente, então, temos um parceiro e isso é muito legal. Eu sei que parcerias ainda virão. Eu sei que Prosa Séria vai entrar em muitos lugares ainda. Eu sei que ele será muito essencial, né, na vida de muitas pessoas, porque é esse o nosso objetivo. E agora nós estamos começando e temos já, né, um parceiro muito especial, né, o grupo NK Logística. Vocês, né, vai estar passando aí para vocês verem uma equipe que está pronta para te atender. É uma empresa multimodal, onde você precisar que a sua encomenda chegue, eles vão levar. Seja de navio, avião, trem, moto, táxi, a pé, voando, a gente arruma qualquer coisa, mas NK vai te entregar. Precisa de confiança, precisa de prazo, precisa de responsabilidade, NK Logística. E o preço também deles é bem acessível. Às vezes a pessoa está ali pensando como é que eu vou mandar essa encomenda, vai ficar muito caro. É só fazer uma cotação no número que vai aparecer na tela. Faz uma cotação, negocia preço, vê com eles têm cobertura de seguro, é uma empresa maravilhosa e sua encomenda vai chegar segura. Então o Grupo NK, ele te atende de ponta a ponta e você não vai ficar decepcionado não, tá? Entre em contato, faz a cotação, vê quanto que fica, pesquisa, pechincha, negocia. Porque também não é só preço, né, amiga? A qualidade também, claro. Atendimento, se a pessoa segurança, né? Naquilo que você está contratando. E se a pessoa quer um serviço diferenciado, um serviço exclusivo, tem. NK. Mas aí tem o preço também, claro. Né? Porque senão vai... NK tem de tudo. Tem de tudo, minha amiga. Ela é a escolha certa. Escolha certíssima. NK, pessoal. É isso aí. Então, assim, muito feliz por esse parceiro, muito feliz pelas oportunidades que estão chegando, muito feliz por cada um que tem compartilhado os nossos podcasts, que tem sido uma bênção. É muito legal fazer podcast, né, amiga? É muito legal, muito assim, legal. Tem sido uma experiência, né, amiga? Eu lembro que lá atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, eu falei para você assim, a gente tem muita coisa para compartilhar. Sim. E a gente traz um assunto para cá e a gente observa que vai isso fluindo. Não é? Isso vai fluindo. E assim, pessoas se conectam com pessoas. Verdade. A minha vida é um espelho para alguém. A sua vida é um espelho para alguém. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você e elas vão dizer assim, poxa, elas venceram. Poxa, elas conseguiram passar por isso. Eu também vou conseguir. Poxa, eu acredito, amiga, que uma palavra, muitas vezes, muda o curso da história da vida de uma pessoa. Como é que vocês dão conta com tantos afazeres, com tantas coisas, e ainda mais um trabalho e tudo, aí a gente vai indo, né, amiga? Vai se equilibrando, a gente vai se organizando. Não negligenciando os cuidados. Não. Se cuidando, é muito importante falar isso, porque a gente tem o nosso trabalho fora, né, o Prosa Séria, tem o nosso trabalho, que também é desafiador. Sim. Tem a família, tem outras responsabilidades, tem igreja, tem filhos, eu já tenho, né, tem tudo, ainda mais esse podcast Prosa Séria, e tem a situação também do cuidado, né, porque a gente falou aqui de cuidar de pessoas enfermas, né? Pessoa que está numa situação difícil e você, meu Deus, aconteceu, tenho que estar lá, tenho que cuidar e começa a cuidar. Então, esse cuidado, não pode se negligenciar o autocuidado também. E também numa vida corrida, numa vida com tantos afazeres, se você
prestar muita atenção só nos afazeres e deixar de lado a sua saúde, também o negócio desanda do mesmo jeito. Cuidar de si traz bem-estar. Sim. Cuidar de si traz alegria. E a gente precisa entender isso. Nós vivemos numa cultura onde cuidar do outro é a excelência da sua vida. Isso é nobríssimo. Cuidar do outro é nobríssimo. Porém, você não pode esquecer que antes desse outro precisa ter alguém que precisa estar bem para cuidar desse outro. Sempre. Sempre. Ninguém cuida de ninguém capengando, gente. Eu acho interessante. Cuida, mas aí depois entende? Mas não assim, a tendência é essa. Amiga, quando você está num voo, eu acho interessante, né? Quando você está num voo, aí a comissária ou o comissário vai e fala que se acontecer uma turbulência ou uma despressurização, as máscaras vão cair. O que eles falam? Primeiro em você, depois na outra pessoa. Por quê? Porque se você não colocar em você e for colocar no outro, corre o risco de morrer os dois. Exatamente, porque você não vai colocar, você não vai ter como colocar no outro, você vai perder, né? Você vai perder a possibilidade, o oxigênio que você tem que ter para você, para poder, entende? Você precisa respirar para dar respiração para os outros. E tentar cuidar muito do outro sem se cuidar, pode acontecer isso. Doença, doença. É a mesma coisa. Primeiro olha para cá para você ter condição de estar aqui. Primeiro você olha para cá, entende? Talvez você esteja olhando e nos ouvindo dizendo assim, falar é fácil. Mas se você começar a observar, a se analisar, a olhar um contexto, a tentar organizar este contexto, certamente você vai conseguir um tempo de desafogar, de respirar, porque é necessário. Respiração curta te cansa mais. A necessidade, muitas vezes, de você respirar com calma. Isso, assim, oxigena mais o seu cérebro. Isso, né? Assim, não sou médica, mas a gente ouve dizer isso, mas já viveu também. A respiração da grávida, né? Para quê? Para sobreviver, para segurar, para esperar passar aquele momento, né? Então, essa negligência de autocuidado, ela tem deixado pessoas extremamente adoecidas. É verdade. Lá no nosso podcast primeiro, onde eu falo sobre o nosso momento de depressão, a gente compartilhou sobre isso daqui. Uma vez a pessoa disse para mim, um terapeuta disse para mim assim, o que você gosta de fazer? Eu disse, eu não sei. Tamanha foi a minha exclusão de mim mesma. Eu saí de mim mesma, eu saí do que era relacionado a mim no âmbito meu prazer, minha alegria. Eu saí, eu estava no modo sobrevivência. E eu disse a ele assim, eu não sei o que eu gosto. E aí, aquela palavra, aquela frase, aquela pergunta para mim foi uma pergunta muito libertadora. Porque eu falei, poxa, eu tô tão preocupada com tantas pessoas... que eu não sei, assim, qual que é o meu prazer de vida. Eu não acredito, eu falei para mim mesma, falei, gente, eu não acredito que a vida seja só isso. Só sofrer, só cuidar, só dar, só se doar. É nobre? É nobre. Mas não é só isso. Mas a própria Bíblia vai dizer, cada um dará conta de si. E o que você fez como é que você se cuida, amiga? Não tem nada a ver, mas como é que você se cuida? Amiga, eu parei para olhar para mim de fato. Por exemplo, quando eu quero descansar, eu deito e durmo, assim, sem culpa. Porque eu já tive culpa de parar para descansar. Eu também. Eu já senti culpa de parar para descansar. E dizer assim, o mundo está girando e eu estou parada. Como se fosse algo errado. Algo errado. Então, assim, eu tenho observado as coisas que eu gosto de fazer. Estar no Prosa Séria é uma coisa que me relaxa. Eu também. É bom, amiga. Não é gostoso? Hoje nós não fizemos os nossos afazeres, né, do período da manhã, aquela coisa toda. Daqui a pouco tem mais coisa. Daqui a pouco tem coisa. Mas assim, gente, a gente está num lugar que, assim, para nós tem sido gostoso. E eu acredito que seja pela nossa missão. Sim. Nós temos uma missão, e uma missão de levar algo a alguém. E dizer sobre o autocuidado é também levar algo a alguém.
Porque eu não vou chegar aqui e dizer para você, olha, mergulhe nos seus problemas. Porque você vai definhar nos seus problemas. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Precisa ter o apoio aos três. A gente adoece da alma, a gente adoece do espírito, a gente adoece do corpo. Então eu fui aprendendo. E eu já disse isso inúmeras vezes, eu vou repetir. Eu amo parar num café e tomar um café. É muito bom. Depois Seja sozinha. Eu fui resolver algo essa semana. E aí eu olhei e falei assim, nossa, ainda dá tempo de tomar um café. E fiquei tentando lembrar onde que era o café que você tinha falado e não lembrei. Quase que eu te ligo. Eu falei, não, mas vai, que ela tá ainda deitada ou alguma coisa assim. Liga. Mas é muito bom. Entende? Amiga. Você, assim, apreciar a sua companhia. Não tem... Eu tô numa situação que eu não quero ver ninguém. Ok, então pratique a solitude. Aprenda a ter prazer em você mesma. Entende? É uma forma de se cuidar. É uma forma de se cuidar. Se você gosta de deitar numa rede, e essa questão, deita na rede. minha amiga, de você não saber dizer não para ninguém é uma prisão. É adoecedor. É uma prisão. É uma prisão porque você não está dando conta nem de fazer o que você tem que fazer. E há pessoas assim que são folgadas. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, onde tem um sobrecarregado, sempre tem um folgado. Eita, Jesus, é desse jeito. Onde tem um sobrecarregado, sempre tem um folgado. Pensa nisso. É verdade. Onde tem uma pessoa ali a 1000, vai ter sempre uma ali, ó, relaxadinha. Eu parei um tempo, como eu já tinha falado, e para cuidar da saúde da minha filha. Sim. E uma coisa que eu observei muito nela, amiga, era ela enferma e com cuidado de quem cuida. Ela sempre tinha esse olhar. Eu via que ela não estava dando conta de muita coisa, mas ela queria dar alívio para a gente. Fala, não vai descansar um pouco. Às vezes eu quero ficar com o Gael ou com o Ian para ela descansar um pouco. Ela, não, a senhora está muito cansada. Eu vejo o cansaço dela. É o equilíbrio, é a empatia de saber que eu tô ruim, mas que você também não tá bem. Exatamente. E ela tem muito essa visão. Ela não quer só ser cuidada, mas ela tem muito isso de querer cuidar. Às vezes eu até implico com ela e brigo, porque ela quer cuidar mais do que ser cuidada. E às vezes ela precisa de um pouco mais de cuidado. Muitas é o entendimento, vezes, entende? Hoje você tá bem, filha. Então hoje eu vou, não sei, vou tomar um café com a Tati. Entende? Mãe, pode ir. Eu quero muito que ela também, viu, dona Elvinha? Que você tenha o olhar para você, se cuida também, essa questão de querer ajudar o mundo, fazer pelo mundo. Eu já passei por isso, minha amiga. Não dá certo, a gente se sobrecarrega e hoje eu me considero uma pessoa tão feliz com as minhas decisões de olhar para mim e falar assim, hoje dá. Porque tem hora também que não dá, tem hora que algo é mais importante. Sim, né? Você precisa fazer uma escolha. Exatamente, mas tem hora que dá, e aí não dá. Antigamente eu ficava igual você, me culpando. Meu Deus do céu, tá acontecendo isso, eu tô aqui deitada, eu tenho que fazer tal coisa. Não, hoje não. Hoje, se tiver uma louça ou alguma coisa para arrumar e eu precisar descansar, Descanse. Eu vou priorizar o meu descanso e tudo bem. E tudo bem. E as coisas vão acontecendo. Mas isso é um amadurecimento. Amiga, eu tô falando... conhecimento. Eu estou falando um negócio assim tão sério. Quando tu olha para mim com um olhar de rir, eu me complico. E é isso, é o autocuidado que tem que ter. Quem cuida precisa ser cuidado também. Quem cuida precisa muito de ser cuidado. Deixa uma mensagem aí, minha amiga. Deixa você já deixou no começo, foi linda a mensagem, mas fala aí para esse povo, parar um pouco, saber dizer não, olhar para si, se cuidar um pouquinho. Não se culpe. Não se culpe pelo contexto que você está. Ainda que você tenha culpa. Tati, como é isso? Às vezes a gente procura, sim, problemas para a nossa vida, mas muitas vezes por imaturidade, por inexperiência, por tantas situações que adentramos e nos arrependemos. Então eu acho que mais do que se culpar é tentar procurar soluções. Mais do que se culpar é tentar olhar para si e falar, poxa, eu também mereço, poxa, eu falhei, mas eu posso acertar, poxa, eu posso ser melhor no dia de amanhã. Eu acho que é uma questão de tentar amadurecer, entender que a vida é assim, que nós vamos cair e vamos nos levantar, que momentos bons e ruins vão acontecer.
E a diferença sempre vai estar em como eu lido com cada fase da minha vida. Como que eu consigo canalizar as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas satisfações, as minhas angústias, as minhas tristezas. Como que eu lido com tudo isso? E você e eu, nós, não há ninguém melhor do que eu do que você, para saber o que de fato acontecer, o que de fato fazer, né? O que de fato fazer diante da situação que a gente está vivendo. Mais do que qualquer outra coisa, é sentar, analisar e buscar os melhores caminhos. E eu acho que isso tem me ajudado e eu acho que pode te ajudar. Olhar um pouquinho para você não é pecado. Olhar para você não é errado. Olhar para você não é egoísmo. Você é um ser humano que também precisa, que também tem necessidades. Sai da cultura do outro. Olhe para você um pouquinho. Eu tenho, às vezes, algum receio das pessoas de serem assim, poxa, Tati diz isso num tom egoísta, egocêntrico. Não, eu sei o que eu estou dizendo. Eu entrei num processo de adoecimento muito grande. E agora eu estou tentando sair dele, cuidando de mim, me conhecendo melhor, sabendo até onde eu posso ir. Entenda que você tem limites. É isso. Prosa Séria está terminando, mas logo tem mais. É isso aí, minha amiga. E foi um prazer, mais uma vez, estarmos juntinhas. E a impressão que dá quando, igual você está falando aí, quando, egoísmo. Mas o que você está trazendo, está dizendo por experiência, é que dá para cuidar de alguém se olhando também. Claro. Né? Então é isso. Dá, se você não entendeu nada, eu vou desenhar. Dá para cuidar de alguém se cuidando. Então se cuide para você ter força, resiliência e cuidar de mais alguém, tá bom? Prosa Séria encerra aqui novamente. Já já estaremos juntinhos. Deus abençoe. Mais um.